Irmãos, a paz, Senhor, a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos com pastores que atendem no 0800 da igreja. Mas inicialmente, antes de cumprimentar todos os pastores aqui, eu quero que todos olhem esse telefone, 0800 707 3076. Esse telefone tem sido muito importante para muitas pessoas, porque numa hora de aflição, numa hora de necessidade, numa hora que precisa de uma palavra, os pastores do 0800 estão ali de prontidão e com todo o coração prontos a atender e a assistir todo aquele que ligar. Eu estou aqui hoje com o pastor Antônio Falcão, pastor Edson Gomes, pastor Marcelo, pastor Gedaías. E nós estamos aqui para contar mais algumas experiências. Como todos têm acompanhado, as experiências são maravilhosas. E sempre, a maioria delas tem solução e uma boa solução. Hoje nós vamos contar mais algumas experiências. Vamos começar aqui pelo pastor Antônio Falcão. Cumprimento a todos. Pai do Senhor, pastor Edson, Pai dos seus pastores aqui presentes na bancada e a todos que nos ouvem, né? É interessante, né, que nós estamos conversando aqui, o nosso atendimento ele é geralmente de madrugada. Eu trabalho em 2 escalas pela madrugada e é um período assim de muita necessidade, né? Todos são, né? Mas é um período de maior necessidade. Pessoas idosas, né? Pessoas, né, passando por crise de ansiedade e elas ligam, né, e sempre pedindo socorro, né? Devido à situação que geralmente elas estão convivendo. E a experiência que eu queria deixar aqui é de uma senhora, né, do estado do Rio de Janeiro, de 78 anos, idosa. Ela me ligou e muito preocupada, já chorando. Até me recordo de uma palavra que o pastor trouxe num dos programas, dizendo o seguinte, que as pessoas já ligam chorando, né? Devido à necessidade. E a gente vê naquilo ali um pedido de socorro. Então nós ali analisamos que além de orar, nós precisamos ouvi-la e precisamos também conversar e às vezes até trocar uma experiência, né, para que elas possam entender, né, aquilo que Deus é capaz de fazer pela vida dela. E interessante que essa pessoa ligou e ela pediu oração por uma necessidade que ela estava, né, vivendo naquele momento. Ela falou o seguinte, pastor, já é a 4ª noite que eu não tenho sono, né, eu estou vivendo, né, um momento de crise, né, de insônia. Né? E ela já ligou assim em pânico, né? E achando que aquilo ali seria para o resto da vida. Eu falei, não, nós vamos orar e Deus vai operar. A senhora não ligou em vão. E ela me falou algo muito interessante. Ela falou o seguinte, eu sei que Deus fala com vocês através da Bíblia, foi o termo que ela usou. E eu gostaria que depois da oração o senhor pedisse, né, abrisse a Bíblia, né, e lesse para mim um texto. Eu falei, certamente nós vamos orar pela senhora, nós vamos abrir a palavra e Deus vai falar, né, com a sua vida. E oramos por ela, né, ouvimos ela primeiro, conversamos 12 minutos antes da oração, e ouvimos ela e oramos. Depois da oração, ela passou, o que o senhor falou para mim? Foi interessante o texto que o senhor deu naquele momento, né? Foi dentro do contexto daquilo que nós estávamos conversando e de que ela estava vivendo. O texto que o senhor deu saiu em Isaías 57, verso 2, fala assim, e entrará em paz e descansarão nas suas camas, né? E os que houveram andado na sua retidão. Aí discernimos ali, né, o texto, ela falou que tinha perfeitamente entendido. Falou, pastor, é isso que vai acontecer comigo? É isso que Deus vai fazer por mim? Naquela necessidade, né, naquela ânsia de alcançar, né, aquilo que ela estava buscando. Falou, não, Deus tem capacidade, Deus vai fazer isso pela vida da senhora. E conversamos mais 5 minutos. E ela começou a chorar.
ela começou a chorar depois de mais 5 minutos de conversa depois da oração. Aí ela falou assim, aí eu voltei no texto, né? Achando que ela estava chorando só por causa do texto, que foi de acordo com a necessidade. Ela falou assim, foi muito bom o texto, então a senhora entendeu o texto, eu estou vendo que a senhora está aquebrantada. Ela falou, não, pastor, não é só por causa do texto, não. Eu estou chorando porque eu já estou com sono. Aleluia. Coisa que já tem 4 dias que eu não tenho. Foi que coisa maravilhosa. Ali nós glorificamos o nome do Senhor, tá, pastor Edson? Oramos ali, né? Nós tínhamos orado e aquele momento foi um momento que nós glorificamos o Senhor. Né? E a senhora vai dormir bem para a honra e glória do nome do Senhor. Deus é fiel. Aí passou-se, né? Terminamos o atendimento. No outro dia, eu fui substituir um dos nossos pastores lá no atendimento. Porque geralmente nós não trabalhamos dia seguido, a não ser quem trabalha durante o dia, né? No horário, né, administrativo, que é 2 pastores, né, que estão lá conosco. Mas no outro dia eu fui trabalhar às 17 até às 22 horas no lugar de um pastor. Aí eu liguei, né, para o telefone dela, até um número fixo, né, do interior de São Paulo. E o filho dela atendeu. E eu falei assim, ó, quem está falando aqui, eu me identifiquei, né? Falei de onde que eu estava falando. Nós oramos ontem pela sua mãe, ela estava com a situação aí, crise de insônia, muito preocupado. Ela falou, pastor, o senhor que orou por ela, não foi? Deixa eu falar com o senhor aqui o que aconteceu. Mamãe dormiu até 10h10 da manhã. Ela só levantou porque nós estávamos preocupados, nós fomos lá acordar ela. Geralmente, mamãe, 5 horas da manhã está de pé. Né? Mas aí não ficou só nisso, porque nós, né, é assistência continuada. Né? É assistência continuada. E nós começamos a dar continuidade, né? Ligávamos 2, 3 vezes por semana, né? E foi confirmado que a situação está normalizada. Então, quer dizer, isso aí já tem mais ou menos 30 dias, um mês, né? E não mais ocorreu essa situação da insônia. Deus operou de uma maneira toda especial e cumpriu aquilo que foi lido na palavra. Então, nós temos essa experiência na palavra. Deus fala conosco de uma maneira toda especial. E eu falei com ela, o Senhor fala não só conosco, mas com todos aqueles que estão predispostos a ouvir a voz do Senhor. E Deus falou com a vida dela, foi uma experiência maravilhosa, né, que ela e nós também tivemos, né, naquele atendimento. Nós estávamos conversando antes de entrar no ar, né, os pastores aqui até falaram, né? O 0800 passou a ser uma igreja, né? E eu comentei, né, uma grande igreja, né? Porque os pastores têm as suas ovelhas. Não é só um atendimento, mas há uma continuidade, né, pastor Falcão? Há uma continuidade, há uma atenção e uma preocupação com a ovelha para que esteja bem, para que tudo dê certo. Pastor Edson Gomes, a sua experiência. Amém. Paz do Senhor, companheiros. Vai ser, meu. Paz do Senhor a todos que estão em casa, né, nos assistindo nesse momento. Só para comentar a respeito disso, que interessante é que a maravilha que é como o Senhor conduz todas as coisas e, através da palavra, Ele nos faz descansar. Né? Glória isso a Deus, é maravilhoso. Isso Os companheiros têm tido essa experiência palavra maravilhosa. Já tem a segurança. A palavra, ela define e nos dá segurança. Mas a experiência que nós temos, justamente por conta do momento que, né, o mundo inteiro está vivendo, que é esse momento, esse problema da insônia, da depressão, da crise de ansiedade. A gente chama de enfermidades da alma, né? A gente chama de enfermidades da alma. Então, muitos estão vivenciando esses problemas e, às vezes, isso tem trazido até conflito para o lar, conflito para o casal, para a vida conjugal. E, às vezes, há até desentendimentos. E é esse caso que nós estamos para apresentar aqui, que é justamente um casal que está vivenciando este momento difícil e o esposo tinha cometido esse problema de depressão, uma angústia, e ele não conseguia se expressar com a esposa, eles não conseguiam dormir juntos. Foi aumentando de tal ponto que ele não conseguia ficar na cama e ele foi dormir no chão, amava a cama dele no chão. Perto dela, mas no chão. Perto dela, mas mais longe. Perto, mais longe. Uhum. E a coisa foi se agravando, os meses foram se passando a ponto dele deixar o lar. Ele foi
para casa, segundo o que ela falou, para casa de uns parentes que ele tinha próximo da cidade lá, e levou a filha, e eles começaram a viver um conflito muito grande. Mas conversando com ela relatou que ela suspeitava que aquele problema era resultado, ela achava, né? E a gente sabe que o maior problema ele é espiritual, e só Jesus pode operar nessa área. Mas quando a pessoa não tem uma experiência com Jesus Cristo, essa que é a verdade, quando a pessoa não tem uma experiência com Jesus Cristo, ela justifica os seus problemas nas coisas, nas pessoas, elas redirecionam, né, aquela dificuldade. Então ela achou que era a cama que ela tinha ganhado, né, não se sabe de onde, e aquilo tinha gerado, ela achava que aquilo tinha gerado alguma dificuldade para ela. Então nós oramos por ela e encaminhamos ela: olha, você precisa confiar no Senhor, entregue a sua vida ao Senhor e deixa Deus agir em seu favor, coloca isso diante do Senhor, nós vamos orar. Oramos por ela, o Senhor aquietou o coração dela, porque ela estava em desespero. Até que o marido saiu fora de casa, né? Não é? E aquilo foi gerando ansiedade nela. Ela começou a ter crise de ansiedade. E o tempo foi passando e ela continuou pedindo oração. Eu não sei se os outros companheiros, nós não mencionamos o nome, mas por certo outros companheiros a atenderam, oraram por ela. E depois de um longo tempo, não sei precisar quando, mas um longo tempo, ela ligou falando que o esposo tinha retornado para casa. Tinha retornado para casa, tinha visitado a igreja. Ele visitou a igreja, uma de nossas igrejas, e retornou para casa. E retornou decidido a ir para a igreja. Mas a primeira coisa que ele fez foi tirar aquela cama do quarto e dar um fim nela. E eles compraram uma outra cama. Eu achei isso, assim, algo esplêndido, maravilhoso, porque Deus, ele tem poder de operar naquilo que nós não vemos, né? Ele faz o impossível. E todo o objetivo de Deus é abençoar a família, é abençoar o lar, né? Como nós vamos ver outras experiências, é abençoar o lar, a família, para que a família esteja unida nesta hora, buscando o Senhor, porque ela falou assim: agora ele não quer perder mais nenhum culto, até na escola bíblica dominical ele está indo. Que coisa maravilhosa. E nós ficamos, nós nos sentimos agraciados por conta dessa experiência e por sermos também instrumentos na mão do Senhor, para o Senhor operar essas maravilhas. Essa é uma das experiências, são tantas, né, que a gente não se lembra, né? Mas essa é uma das... Pastor Gomes, eu até queria fazer um comentário sobre seu atendimento, né? A irmã ali, a senhora ficou preocupada, né? Achando que a cama tinha um problema, e até poderia ter mesmo, né? Sabe-se lá a procedência daquela cama, né? Mas uma coisa interessante é que o marido, quando voltou, talvez porque ela comentou, acho que o problema era na cama, ela deve ter comentado, né? E ele foi lá e se desfez da cama, né? Mas... na verdade, a oração que foi feita, a continuidade da oração, da assistência, isso. O Senhor operou a bênção, né? E com a cama ou sem a cama, a gente vê que o Senhor deu uma bênção na família, qualquer dificuldade que tinha foi eliminada e veio uma vitória, e hoje está acompanhando o Senhor, né? E tudo começou por causa da oração e de a pessoa buscar, né? Buscar, exatamente. Interessante que ele voltou decidido e querendo agradar a esposa. Agradar a esposa. Exatamente. Né? Jogar a cama fora ali para agradar a esposa. E esse detalhe que o pastor falou, né? Que é interessante, porque a pessoa, ela buscou, né? Buscou o atendimento, ela buscou. Então, o conselho que a gente dá, né, para as pessoas que estão em casa, estão nos vendo, né? Olha, não fique angustiada, não fique depressivo em casa, né? Você tem um instrumento, tem uma ferramenta para que Deus possa te abençoar. E o número é esse, é o 0800. Né? A pessoa, nós estamos à disposição, né,
para que a pessoa possa receber uma bênção do Senhor, porque todo objetivo nosso é que a pessoa seja abençoada por Deus, não é pelo homem, é por Deus. Sim. E se ela vai vivenciar e dar continuidade a essa experiência que ela está tendo, isso aí vai ser ela com o Senhor. Glória a E Deus. o Senhor tem abençoado. Me fez lembrar aqui, o hino que a gente canta, a oração Vai vai aonde? aonde eu não posso ir. Então, É na isso. oração, o Senhor, que é onisciente, onipresente, onipotente, foi lá no problema, que ninguém sabia onde que era, e pela oração Deus resolveu, que isso é bíblico e é profético. Só para encerrar, que é um detalhe que o Gedaía está falando, que a oração foi lá num problema que só o Senhor Só o Senhor sabe. sabia onde estava. Às vezes as pessoas, elas cogitam e projetam, Culpa né, um monte de os coisas, problemas, elas acham que é isso, acham que, né, é o homem, acham que é o material, né? Mas o Senhor, ele vê aquilo que está oculto. O Senhor vai agir naquilo que é a verdadeira necessidade da alma, Senhor Isso é abençoe. Pela maravilhoso. oração. pela oração. Pastor Marcelo, vamos ouvir agora o pastor Marcelo. Amém. Amém. Pai Senhor aí, pastor. No fundo, Amém. tudo, a bênção, o poder de Deus, ele provém da oração, né? Da fé, né? É isso mesmo. Mas eu recebi a oração de um senhor, e o problema dele estava também ligado ao casamento. A esposa, ela começou a estudar, a fazer um curso na faculdade, e ele percebeu que a partir daí ela começou a mudar o comportamento, né? Ela começou no se envolver ali com o curso, com a faculdade, no sair com os colegas para fazer os trabalhos de faculdade, e com os amigos, assim como acontece também, né, com amigos de trabalho e tudo. Ela foi mudando o seu comportamento, foi se distanciando dele, foi sentindo isso, e até que em um determinado momento a esposa ela saiu da sua casa, e ele ligou, né, bem desesperado, bem deprimido com a situação, e falando: olha, pastor, minha esposa ela saiu, e eu não sei para onde ela está. Eu tenho uma filha adolescente, está aqui comigo. E eu falei: mas você não consegue falar com ela? Você não tem notícia? E não, já tem uma semana já, e hoje eu consegui falar com ela, mas ela disse que não vai retornar, que ela está precisando ficar só para poder pensar, e eu não sei o que fazer. E eu encontrei esse número, né, na internet, e eu gostaria que o senhor me desse uma palavra, um conselho. Eu falei: olha, nós vamos buscar um conselho no Senhor, né? Nós vamos orar ao Senhor e vamos buscar aqui uma direção do Senhor para você, para o seu casamento, para a sua companheira. E ali nós oramos ao Senhor. Eu passei para ele o link, né, do nosso culto, e falei: olha, começa a assistir o culto, começa a participar, e vamos continuar orando. Continuar orando, o telefone está à disposição, né? Expliquei para ele como é que funciona o atendimento, e na sua necessidade continua nos ligando. E ele voltou a ligar outras vezes, continuamos orando por ele, e ele começou a ficar mais deprimido, porque a esposa não retornava, e eu dizendo para ele: olha, vamos perseverar na oração, perseverar na oração, continua assistindo os cultos, continua buscar o Senhor, que nós vamos receber a nossa bênção, porque nós começamos a tomar, né, para nós o problema, né, a orar junto. E como os companheiros bem sabem, como, né, o próprio pastor Ed disse, que é uma igreja, né? Assim como ela, nas nossas igrejas, nós passamos a saber os nomes dos problemas e começamos a vivenciar isso e a orar juntos. E em determinada ligação, ele ligou e falou assim: olha, pastor, não tem jeito. Ela voltou aqui e pegou as coisas, inclusive levou minha filha, e disse que não tem jeito mais. E não tenho mais condição.
eu estou ligando hoje porque não tem mais sentido, a minha vida não tem mais sentido, não tem mais jeito. Então eu falei, não, tem sim, rapaz. Nosso sentido, o sentido da nossa vida é o Senhor. E nós vamos orar aqui, e o Senhor vai falar com você, nós vamos receber uma bênção, porque se o Senhor te deu a possibilidade de encontrar esse número e você ligar para cá, é porque ele tem uma bênção para a sua vida. Exatamente. Porque você não está orando aqui para falar com um pastor, não. Você ligou para aqui, é para que Deus pudesse te dar uma direção, para que Deus pudesse falar com você, e ele vai honrar a sua vida. E orei por ele, e quando terminamos de orar, eu abri a palavra e saiu aquele texto, quando Josué, ele mostra para o povo que ele se definiu para o Senhor. E saiu aquela palavra assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Maravilha. E aquela palavra, ela trouxe para ele um consolo, trouxe para ele um refrigério tão grande, que ele disse assim, pastor, eu vou confiar nesta palavra. Que maravilha. Eu creio nesta palavra. Eu falei, pois é, então você tem uma palavra de consolo e uma palavra de esperança, porque o Senhor é quem está falando com você. E aí, desligou o telefone e passou aproximadamente uns 15 dias. Ele ligou novamente. É interessante nesse caso que esse senhor, quando ele ligou a primeira vez, que eu falei, você pode ligar para aqui que nós funcionamos 7 dias por semana, 24 horas por dia, sempre vai ter um pastor para te atender. E eu não sei se é o caso, já tem ocorrido com alguns dos companheiros, mas ele falou assim, pastor, se o senhor não se importar, eu gostaria de ligar para o senhor. E eu fui e falei assim, olha, não é comum, né, porque os pastores todos vão ter uma palavra para te dar e tudo, mas tudo bem, eu vou te falar aqui o dia que eu estou, o horário, você pode me ligar. E assistência continuada, né, nós falamos. Aí ele sempre ligou para mim. Aí nessa próxima ligação, não deu um mês, foi uns 15, 20 dias depois, ele ligou e falou, pastor, eu hoje quero pedir uma oração especial para o senhor. E ele falou, sério comigo? Eu falei assim, misericórdia. Aí eu falei, pode falar, meu amigo, nós vamos orar ao Senhor. Do jeito que ele te deu aquela palavra naquele dia, ele vai te dar outra hoje, já preocupado. Ele falou assim, não, eu quero pedir uma oração de agradecimento ao Senhor, porque a minha mulher e a minha filha estão aqui em casa comigo. Aleluia. Eu falei, glória a Jesus. Maravilha. Agora, foi uma grande bênção. Isso, Marcelo, tu falasse de a pessoa, às vezes, que é o mesmo pastor, até para não contar novamente a história, né? E às vezes da forma que foi atendido e ver que, como o pastor Falcão falou, é uma continuidade, né? Então isso a gente não vê como um problema, vê como uma bênção, dentro uma afinidade, da possibilidade, pega, né? Mas numa necessidade, liga de urgência, liga que tem alguém lá, né? Só antes que passe só para esclarecer esse detalhe, é muito importante. Às vezes a pessoa, alguns, né, que ligam para lá, às vezes eles se sentem um pouco incomodados, porque, né, tem todo um procedimento, né? A gente pergunta quem está falando, da cidade está falando, né? Pergunta até a idade, né? Para saber quem é que está falando, se ela tem uma experiência de fato com Deus, se ela quer realmente uma experiência com o Senhor. Mas não é para expor ela, né? Isso tudo está dentro de um sigilo, onde é só nós, né? E quando ele fala assim, eu contactei, é justamente para livrar, às vezes, a pessoa, porque se ela liga para ele, ela já falou todo o problema para ela. Quando ela liga para outra pessoa, para outro pastor ou outro pastor, o pastor vai querer saber praticamente tudinho. Então, como ele não tem a continuidade, né, do trabalho, fica até mais fácil quando é identificada essa necessidade de a mesma pessoa atender e já dar a continuidade. Nós temos várias experiências, né? Os companheiros, os outros também têm várias experiências nesse sentido, de uma continuidade do atendimento para não se expor muito às pessoas. Só isso que eu gostaria de falar. Não, mas amém. A gente vê que a procura da solução, né? Exatamente. Da solução. Pastor Gedaías. Amém. A experiência, pastor Edson, foi de uma jovem senhora
lá de Minas Gerais, ligou, estava muito deprimida, muito angustiada, assim, num ponto que nem deixava eu falar direito, porque as pessoas não deixam falar, atropela. Aí eu deixava falar, naquilo que eu conversei, que eu aprendi com um pastor, no começo da obra, que a pessoa, isso é na igreja, a gente sempre se depara com isso. A pessoa deixa falar porque é um recipiente cheio. Quando esvaziou, a pessoa falou, esvaziou, aí você vai colocar a medida que é a medida do Espírito Santo. Você vai lá e fala, ó, o Senhor é isso assim, é o que o Senhor te revelou para dizer. Aí o problema já cai por terra e já resolve. Ela falou. Aí eu fui lembrando de algumas coisas, né? O Senhor sempre, no atendimento, o Senhor deixa a gente lembrar de algumas coisas que faz parte do atendimento. A primeira coisa que eu falei é simples, olha, às vezes a gente ouve certas frases, eu até falei, eu não acho certa essa frase. E a frase é, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. E às vezes a pessoa vai fazer da vida o que quer e a gente vê os resultados não são bons. Né? A caminho que não parece bom, mas o fim é de morte. Eu falei assim, ó, vamos mudar, eu falei assim, ó, vamos mudar aqui a frase. A vida é sua, você faz dela o que quiser, mas está errado, olha só. A vida, ela só é bem administrada quando é Jesus que governa ela. Aí ela parou na hora. Falei, quando você deixa Jesus governar a sua vida, as coisas vão mudar. Falei, vocês querem ver um exemplo? Você pega lá, Pedro foi pescar. Pedro foi pescar de noite, conhecia o mar como ninguém, mas não pegou nada. Né? Às vezes as pessoas conhecem muita coisa, mas os problemas não são resolvidos porque falta um auxílio. O auxílio é quem? É o pastor? Não. O auxílio é Jesus. Então, no outro dia, Pedro chegou, estava frustrado. Aí eu falei assim, para você pode ser esse outro dia hoje. Você está aqui me contando, você está frustrada, você está decepcionada. Você está dizendo aí que não aguenta mais a vida, que já deu. Mas olha só, faz igual Pedro. Deixa Jesus entrar na sua vida hoje, para não você mais lançar a rede por você. Faz aquilo que Jesus vai falar, que a sua vida vai mudar. Ela começou a chorar no telefone. Aí falou, pastor, é isso mesmo. Eu orei por ela. Aí foi eu trabalho sábado e domingo. Aí foi no sábado, no domingo ela ligou de novo. Ela ligou completamente diferente. Eu falei, que coisa. Você hoje está diferente, hein? Ela, pastor, a minha amiga que me deu o telefone me ligar ontem, já liguei para ela, já vou na igreja hoje, porque Aleluia. Depois da assistência de ontem, Deus mudou a minha vida. Recebeu ali que coisa maravilhosa. Uma bênção. Uma bênção, né? E a assistência do pastor é uma assistência espiritual, né? Nem sempre tu vai dar essa mesma palavra para uma outra pessoa, né? É naquele momento aquela palavra que para aquela pessoa é importante, né? Isso. Então, hoje, experiências maravilhosas. Estamos aqui com o nosso tempo já um pouco estourado daquilo que nós prevíamos fazer esse episódio, mas vamos ter esses mesmos pastores na próxima semana com outras experiências, sempre lembrando que nós não expomos as pessoas, não contamos nem a cidade, o bairro, né? Às vezes, quando é uma cidade grande, até contamos, mas para não expor as pessoas, porque essas pessoas vão conviver no nosso meio, vão conviver com pessoas que estão no nosso meio, e às vezes aquilo que passou, que até às vezes uma experiência ruim, não precisa ser lembrada, não precisa ser exposta. O que importa é que o Senhor deu a bênção, Aleluia. Que o Senhor operou, e fica ali a marca, fica ali a experiência com o Senhor. Estamos aqui encerrando esse episódio. Que o Senhor abençoe a todos, a paz do Senhor a todos os pastores aqui presentes e a todos que estão em casa.